Me conta uma coisa, como é que você encara o assunto morte? É um assunto que você consegue lidar com naturalidade ou você foge desse tema? Eu estou te perguntando isso porque a gente está vivendo uma pandemia mundial em que todo mundo nesse planeta, de alguma forma, está lidando com o assunto morte. Muitos de nós perderam familiares, parentes, amigos próximos, ou se não, os meios de comunicação o tempo inteiro estão nos bombardeando com esse tipo de assunto. Mas você sabia que a consciência da morte pode nos ajudar a ter uma vida plena? Você ser consciente de que a sua vida, sim, ela tem um tempo de duração, ela pode, de duas uma, ou te assustar e gerar uma ansiedade, um medo do futuro, sabendo que a sua vida pode acabar a qualquer momento, ou, e essa é a proposta desse vídeo, você pode encarar a sua vida como se cada momento contasse. Como se você não pudesse mais desperdiçar a sua vida com mágoas, com preocupações, com tristezas, que podem muitas vezes encurtar o seu tempo. Eu quero comentar com você no vídeo de hoje sobre um livro muito especial que eu estou lendo, esse aqui. Os 5 Convites, do Frank Ostazeski. Vou ler para você só um pedacinho aqui da contracapa. A morte não fica à nossa espera no fim de uma longa jornada. Ela segue sempre conosco, na essência de cada momento. Ela é a professora escondida à vista de todos e que nos ajuda a perceber o que realmente importa. E a boa notícia é que não precisamos esperar o nosso fim para compreender o que ela tem a nos ensinar. Então, nesse livro, o Frank Ostazeski, ele diz que a morte nos faz 5 convites. E é sobre cada um desses convites que eu quero conversar com você. O primeiro convite que a morte nos faz é: não espere. Quantas vezes na nossa vida a gente fica adiando os nossos sonhos, adiando os nossos planos e os nossos projetos? Depois eu faço, depois eu faço. E se tem uma coisa que a morte nos ensina é: viva o dia de hoje. Viva o momento presente. Não espere dias melhores chegar, a aposentadoria chegar, depois que os filhos crescerem. Porque, sendo muito honesta, a gente não sabe se esse dia vai acontecer ou não. Em compensação, o dia de hoje está acontecendo agora. Então, o primeiro convite que a morte nos faz é: não espere. O segundo convite que a morte nos faz é: aceite tudo, não rejeite nada. Sabe criança quando nunca comeu, nunca experimentou uma comida e diz eu não gosto? Lá em casa a gente fala, você tem o direito de não gostar, mas primeiro você precisa experimentar para poder tomar uma decisão. Só que muitas vezes como adultos a gente se comporta da mesma maneira, rejeitando experiências que poderiam ser tão prazerosas. Quando você entende que a sua vida é finita, que em algum momento a morte também chegará para você, você se dá o direito de experimentar novas experiências, novos relacionamentos, por que não novos comportamentos, novas formas de pensar. Então, esse é um convite muito interessante que a morte nos faz. O terceiro convite que a morte nos faz é: traga tudo de si para a experiência. Em outras palavras, quer dizer o seguinte: não entre pela metade. É claro que todo mundo tem características em si que gosta mais do que outras, mas esse convite de trazer tudo de si para dentro da experiência quer dizer que você precisa se olhar por inteiro. Não só aceitar aquilo que você chama de qualidade, mas também aquilo que você chama de defeito. Porque para você ser uma pessoa íntegra, para você viver de forma íntegra, você precisa se aceitar por inteira, do jeito que você é, sem esconder de si mesma aquelas características que talvez você não goste muito. O quarto convite é muito interessante. Encontre um lugar de paz no meio de tudo isso. O que quer dizer? Sempre haverão desafios na sua vida.
E se você não aprender a cultivar pequenos momentos de paz no meio da agitação da vida, achando que lá na frente, quando eu me aposentar, eu terei tranquilidade, quando os meus filhos crescerem, aí eu poderei descansar, você vai se sobrecarregar. A proposta é que você exercite pequenos momentos de paz durante a sua vida, por mais agitada que ela seja. E não adianta a gente falar que a gente não tem tempo, porque isso não é uma verdade. Quem de nós não pode tirar um minutinho para fazer uma respiração, para checar como está o meu estado físico, eu estou tensa, não estou? Então a proposta é que, no meio da agitação da sua vida, você pare por alguns minutos e cultive a tranquilidade, a paz de espírito, a serenidade. Essa simples atitude de cultivar pequenos momentos de paz de espírito no seu dia podem garantir que você tenha uma vida longa e muito mais tranquila. Existe um outro livro que eu gosto muito, chamado O Poder do Agora. E o autor daquele livro diz que existe a vida e as circunstâncias da vida. As circunstâncias da vida podem ser perder um emprego, morrer um familiar, se casar, se separar. Tudo isso são circunstâncias. Mas quando a gente olha por trás de tudo isso, existe uma vida com V maiúsculo, vibrante, acontecendo o tempo inteiro. Então, quando você se permite ter esses pequenos momentos de paz, você consegue sair das circunstâncias da vida e se conectar com a vida em V maiúsculo. E por fim, o último convite que a morte nos faz é: cultive o não saber. Enquanto você acreditar que você não sabe tudo, que você não é dona da verdade, existe espaço para aprender novas coisas. E que vida gostosa é essa em que a gente está sempre aprendendo algo, sempre se permitindo evoluir, crescer, por que não despertar para novas possibilidades? Existem muitas pessoas que são jovens em termos de idade, mas que são velhas em postura diante da vida, simplesmente porque não se permitem aprender nada novo. Então, esses são os 5 convites que a morte nos faz. Esse aqui é o livro para você ver mais uma vez. Espero que você tenha percebido que encarar a possibilidade da morte não é de maneira nenhuma desejá-la, muito pelo contrário. Existe um ditado que diz: é preciso saber morrer para saber viver. Ou então, aquele que não sabe morrer, não sabe viver. Eu desejo que você tenha uma vida plena, uma vida rica de experiências, uma vida em que você seja capaz de viver o momento presente, o aqui e o agora. E sim, consciente que essa vida maravilhosa um dia terá um fim. Mas até lá, que tal vivermos plenamente? Se você gostou desse vídeo, eu te peço que você clique no botão de curtir, siga o canal se você não está seguindo. Talvez você conheça alguém que pode se beneficiar desse vídeo, alguém que precisa olhar para a morte, para o tema morte com outros olhos. E eu me despeço dizendo que a vida é como você a enxerga. Para mim, a vida é bárbara. E para você? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!